Hoje vamos falar sobre ombros, que é um músculo extremamente difícil de evoluir, principalmente se você é natural, mas calma que eu cheguei com a solução. O ombro sempre foi o meu ponto fraco e no último ano essa foi minha evolução e eu vou te passar tudo que eu fiz para conseguir ter essa evolução. Então fica aqui até o final do vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar a evoluir seu ombro também. E o vídeo vai ser dividido em 5 tópicos e tendo no final uma dica bônus de top 1 exercício que evoluiu meu ombro, o exercício preferido que eu fiz nesses últimos anos, que eu não tiro do meu treino. Então vamos embora para o vídeo sem enrolação. Bom, minha divisão de treino, como eu falei no último vídeo que eu postei, foi o upper e lower. Então meu ombro eu treinei ele 3 dias na semana, segunda, quinta e sábado, tá? Porque o ombro é um músculo que recupera muito rápido, então não faz sentido fazer um dia só de ombro. Então é legal que você faça 2 ou 3 vezes na semana. Eu fiz 3 e eu me dei muito bem com essa divisão. Segundo, quais exercícios eu utilizei e quais foram minhas zonas de repetições em cada exercício. Bom, antes de eu te falar isso, é legal falar que o ombro ele possui mais ou menos 50% de fibra do tipo 1 e 50% de fibra do tipo 2. Ou seja, é legal você usar várias zonas de repetições para o ombro. Então eu usei 6 a 8 repetições, por exemplo, às vezes até 5 a 8 repetições para treinos de força e também fiz repetições maiores de 12 a 15 repetições, tá? Mas eu nunca passei de 15 e nunca fiz menos de 5. Então é legal você utilizar várias zonas de repetições para o ombro, porque possui os dois tipos de fibra mais ou menos divididos 50%. Então, segunda-feira, que era o dia de superiores, eu fazia elevação lateral no cabo, 3 séries e a última série levando até a falha. Mais ou menos no meio do meu treino e eu usava de 8 a 12 repetições. E nesse mesmo dia, na segunda-feira, no final do treino, eu fazia um exercício de repetições maiores, elevação lateral inclinado no banco. Esse exercício é excelente porque mantém a tensão a todo momento. Você vai ver que você não consegue pôr muito peso, porque a gravidade já luta contra você nesse exercício. Eu gosto de colocar repetições maiores nesse exercício, então como eu falei, eu usava de 12 a 15 repetições. Fazia 2 séries mais ou menos, levando a última série até a falha. Aí na quinta-feira, que é onde eu treinava o ombro novamente, eu começava a minha sessão com ombros, tá? Então quando você começa a sua sessão com um determinado músculo, esse músculo é o que ele vai mais desenvolver, porque você tem mais energia, você vai performar melhor. Então eu começava minha sessão na quinta-feira com um desenvolvimento no Smith bem pesado, com repetições menores, mais ou menos ali de 5 a 8 repetições. E eu não chegava à falha nesse exercício, porque, primeiro, não é muito interessante você falhar logo no primeiro exercício do seu treino, porque pode comprometer os outros exercícios. E exercício de força também, que é de 5 a 8 repetições, não tem tanta necessidade de você chegar à falha, porque você já está próximo da falha, porque eles já são bem pesados. Então eu não falho, só falho de 8 repetições em diante, tá? De 8 a 15 repetições eu falho, a menos de 8 eu não chego à falha. Você tem que ter um desenvolvimento no seu treino de ombro, é um dos melhores exercícios que tem para a parte anterior do seu ombro, tanto no Smith, tanto no halter, tanto na barra, não importa, tem que ter um desenvolvimento pesado no seu treino de ombros e eu recomendaria no começo do seu treino. Esse mesmo treino de quinta, eu também terminava o meu treino com deltoide posterior, tá? Então fazia repetições maiores também, de 12 a 15 repetições. Eu fazia crucifixo inverso no cabo, tá? Levando também a minha última série até a falha. Aí no sábado, novamente, eu fazia ombro, eu começava também de novo meu treino com ombro, tá? Como eu falei, você tem que dar prioridade nos músculos que você começa no treino. Então o ombro era a minha prioridade, então eu começava o treino novamente no sábado com o ombro, fazendo elevação lateral com halteres sentado, tá? Porque quando você faz sentado, você não dá aquela roubada, você mantém seu corpo estável, e isso é bem melhor do que fazer de pé, pelo menos para mim. Eu fazia mais ou menos ali de 8 a 10 repetições nesse exercício, e por esse exercício ter uma faixa de repetições um pouco maiores, eu chegava à falha na última série, mesmo sendo o primeiro exercício, tá? Bom, então esses são cada exercício que eu utilizei para cada dia da semana com cada faixa de repetições. Note que
a maioria do meu treino de ombro é de deltoide lateral, tá? Então eu fazia um volume bem maior para deltoide lateral do que para anterior e posterior, porque como eu já falei, o anterior já trabalha bem fazendo supino, por exemplo, fazendo peito, e o posterior já trabalha bem fazendo costas, remada ou qualquer coisa do tipo quando você treina costas. O lateral, ele é o único que você tem que trabalhar de forma isolada. Então, a maioria dos meus exercícios foi com foco do deltoide lateral. E note que eu variei a intensidade e a zona de repetições ao longo da semana. Então, na segunda-feira eu fiz de 8 a 12 e 12 a 15. Na quinta eu já fiz de 6 a 8, ou pegando outra parte do deltoide também. E no sábado eu fiz de 8 a 10, variando assim as zonas de repetições, variando as fibras trabalhadas, tá? E também variando cada parte do ombro que eu trabalhei ao longo da semana. Então agora vamos para os métodos avançados, né, que eu usei para cada exercício. É importante frisar que métodos geram muita fadiga, então não é legal você já começar seu treino colocando os métodos. O que eu faço? Eu coloco os métodos avançados do meio para o final do meu mesociclo. Então vamos supor que seu treino que você montou vai durar 2 meses. O primeiro mês, mais ou menos, as primeiras 4 ou 5 semanas, eu não uso métodos. A partir da quinta semana, por exemplo, eu começo a colocar os métodos, porque geram muita fadiga, mas como você já está no meio para o final do seu treino, depois você vai fazer o deload, não tem problema, tá? Então, presta atenção nisso, que às vezes você pensa, quanto mais intenso treinar melhor, lembra da recuperação, que é extremamente importante também para evoluir. Então, na elevação lateral que eu usava no cabo, geralmente eu fazia um drop set na última série, tá? Então, na última série eu fazia um drop set. Funciona legal também, gostei muito de usar esse drop. E na elevação lateral, com o halter inclinado no banco, geralmente eu fazia um rest pause, né? Então, o drop set, quando você chega à falha, você diminui uma plaquinha lá no cross e continuava fazendo. Dica bônus aqui, viu, para falar sobre drop set, eu vou falar de um vídeo só sobre isso depois, mas sempre anote as repetições que você fez quando você diminui o peso, não é só para dar o pump e acabou. Diminui o peso, anota quantas repetições você fez antes de diminuir o peso e quantas repetições você fez depois que você diminuiu o peso, tá? Então, por exemplo, 10 mais 2, para você ter noção, no próximo treino você vai superar essas repetições no drop. E no segundo exercício, elevação lateral inclinado no banco, eu fazia um rest pause. O que é? Quando você chega à falha ou próximo dela, você espera ali 10 ou 15 segundos e depois continua fazendo. Mesma coisa do drop, sempre anote quantas repetições você fez depois que você deu a pausa para sempre ir superando esse número. Você pode até pausar mais que uma vez na série, se você for realmente avançado, para dar um estímulo a mais, mas sempre métodos eu uso na última série de cada exercício, tá? Porque gera uma fadiga grande, como eu já falei. Na quinta, que eu fazia meu desenvolvimento pesado no Smith, começava com ele, eu fazia um cluster set, que é bom para força. Então como que funciona o cluster set? Por exemplo, sua meta é fazer 6 repetições, que é uma repetição a mais que você fez na semana passada, e você fez 5, por exemplo. Em vez de você fazer as 6 seguidas, talvez você não consiga, você vai fazer 3 repetições, pausar, guardar a barra e depois esperar 15 segundos mais ou menos e depois fazer mais 3. Dessa maneira você recupera o seu ATP e você consegue fazer mais repetições, talvez seguida você não conseguiria fazer. É uma técnica excelente, principalmente para força e para hipertrofia também. Deltoide posterior, eu não usava nenhum tipo de método avançado, porque comparando com os meus outros músculos, ele já é muito bem desenvolvido, tá? Então eu não via necessidade de usar métodos avançados nele e também não via necessidade de fazer muitos exercícios, mas para você, talvez seu deltoide posterior, que é o de trás, seja horrível, você pode fazer mais exercícios e você pode colocar métodos avançados neles. Então isso é muito individual, você tem que pensar nisso, não vai copiar exatamente como eu fiz, tem que ser algo individual para você pode usar isso como base, tá? Então não usei nenhum método avançado para o deltoide posterior, só fazia ali um exercício até a falha no final, na última série. E no sábado, eu começava com elevação lateral também. Eu geralmente fazia um cluster set também na elevação lateral, tá? Porque
na elevação lateral é muito difícil você aumentar peso, porque geralmente eu fazia ele com 12 quilos. Se eu colocasse 14, minha execução ia ficar horrível, eu ia roubar, não ia ser legal, tá? Porque isso é um aumento muito grande. Geralmente não dá pra aumentar de 12 para 12,5 no halter, sabe? Então eu prefiro aumentar em repetição em vez de aumentar em peso. E o cluster é uma boa técnica para isso, porque você quebra a série em pedaços, tá? E o que eu fiz geralmente também nesse exercício, as 2 primeiras séries eu fazia pesada, e na última série eu geralmente colocava 10 quilos e fazia bem devagar e chegava mais até a falha. Não tem nenhum problema você diminuir o peso na última série, tá? Para você ficar dentro da fase de repetições, por exemplo, eu fazer isso nesse exercício. E se você faz elevação lateral, igual eu vejo 90% das pessoas fazendo na academia, que é aquela roubada horrível, para com isso, tá? Faz sentado, faz certinho, sem roubar, mas chegando próximo da falha que você vai ver seu ombro evoluir. E qual foi minha progressão de carga que eu usei em cada exercício? Como eu já falei, na elevação lateral eu prefiro aumentar a repetição, né? Porque se eu aumento o peso não dá bom. Já no desenvolvimento eu preferia aumentar o peso quando eu podia, não aumentava o peso todo o treino, mas sempre quando dava eu aumentava o peso em si da barra, porque para força é mais interessante que você aumente o peso do que repetição, tá? E na elevação lateral, no cabo, tanto no cabo quanto no halter, eu fazia os dois juntos. Aumentava primeiro as repetições, então por exemplo 8 a 12, aumentava as repetições até chegar em 12, e quando chegava em 12 eu aumentava o peso e voltava para 8, por exemplo. Aí eu fazia o processo de novo. Aumentava as repetições, chegava em 12, aumentava o peso, tá? Então, na elevação lateral, na segunda, eu fazia esse estilo de progressão. Na quinta, aumentava o peso da barra em si. E no sábado, eu aumentava só o número de repetições. E volume de treino, né? Que quando você quer dar prioridade para um músculo, você tem que fazer um volume maior do que os outros. Então, o volume de treino, para quem não sabe, é quantas séries que você faz por semana para cada músculo. Eu fazia mais ou menos 14 ou 15 séries para ombro, pegando todas as porções, tá? E como eu falei, eu não começava já fazendo 14 ou 15 no meu treino, então eu começava ali mais ou menos 10 ou 11 e ia aumentando as séries também ao longo do tempo do meu treino. Então, mas no final dele eu fazia mais ou menos 14 ou 15 séries, mais os métodos avançados, que os métodos também contam como maior volume, dão mais volume, né? Então, essa foi mais ou menos minha zona de repetições. Não vai fazer isso para todo o seu músculo também, já falei, né? Então você tem que escolher 2 ou 3 músculos no máximo para fazer esse volume maior, que para mim 15 séries é bastante. Quando você treina intenso, você vê que você não consegue fazer muitas séries, 15 já é muita, tá? E chegamos na última parte do vídeo, que é meu top 1 exercício para ombro. Qual foi o exercício que eu mais gostei de fazer, que eu não tiro do meu treino? E esse exercício foi o elevação lateral no cabo, com alguns detalhes, tá? Primeiro, coloco a polia um pouquinho mais alta, não deixa lá embaixo, deixa mais ou menos na altura ali da sua cintura. Dessa maneira, você vai manter a tensão durante todo o exercício. Aí você dá um passo para o lado oposto da polia para manter essa tensão. E além disso, eu não usava o pegador tradicional, eu usava uma faixa que eu enrolava no meu pulso, tá? Dessa maneira eu conseguia ter mais força, eu performava melhor no exercício. Então tenta, se você nunca fez dessa maneira, você vai ver que esse é um exercício excelente que eu nunca tiro do meu treino. E se você tá perdido e não sabe por onde começar, não tá tendo resultado na academia, eu posso te ajudar, assim como eu já ajudei várias pessoas. Eu sou personal trainer, então vou convidar você a me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui na tela e manda uma mensagem que com certeza a gente trabalhando junto, eu posso te ajudar a ter resultados de uma vez por todas. Tamo junto e até o próximo vídeo.